Ô, Matheus, pra gente resolver essa raiz, tá vendo que aqui é a raiz de índice quarta? Então, a gente vai ter que... Óbvio que a gente não vai resolver essa potenciação nem essa, que dá uns números exorbitantes, né? Porque 2 elevado a 10 já é 1024, agora imagina isso aqui. Então, o que a gente tem que usar é multiplicação de potência de bases iguais, porque se eu tenho isso aqui, ó, 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a oitava, é a mesma coisa de 2 elevado a 15. Multiplicação de potência de bases iguais, a gente conserva a base e soma os expoentes. Aqui a gente vai ter que fazer o caminho contrário. Então, esse 2 elevado a 65 que apareceu é a mesma coisa de 2 elevado a 64 mais 1, concorda? Que é a mesma coisa de 2 elevado a 64 vezes 2 elevado a 1. Multiplicação de potências de bases iguais, conserva a base, soma os expoentes. Tá vendo? A mesma coisa do 2 elevado a 67. 2 elevado a 67 é 2 elevado a 64 mais 3. Ou 2 elevado a 64 vezes 2 elevado a 3, porque 64 mais 3 dá 67. Olha de novo aqui. Multiplicação de potência de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Aí, fazendo a troca dessa potência e dessa por esses dois valores, a gente fica com isso, ó. Raiz quarta, no lugar dessa primeira potência, 2 elevado a 64 vezes 2 elevado a 1. Mais esse mais aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Eu vou trocar essa potenciação por isso aqui. 2 elevado a 64 vezes 2 elevado a 3, certo? Tudo isso está sendo dividido pelo 10. Aí, como a gente tem aqui uma multiplicação em outra, eu tenho 2 elevado a 64, que é o fator comum aqui e aqui. O 2, esse 2 também é fator comum, mas deixando esse 2 e esse, eu vou conseguir cancelar com 10. Então, o que foi colocado em evidência foi só o 2 elevado a 64, até por causa dessa raiz que a gente tem. Aí, tirando o 2 elevado a 64 daqui, sobrou o 2 elevado a 1, que é 2, mais, tirando o 2 elevado a 64 daqui, ficou 2 elevado ao cubo, que dá 8, certo? Tudo isso sobre 10 dentro da raiz de índice 4. Como essa soma vai dar 10 e embaixo já tem o 10, envolvendo uma multiplicação, uma fração envolvendo multiplicação aqui no numerador, tá vendo? Eu posso cancelar esse 10 com esse, sobrou raiz de índice 4 de 2 elevado a 64, que é óbvio que a gente não vai fazer, porque isso aqui é muito grande. Porém, toda vez que a gente tem uma raiz pode ser escrita na forma de expoente fracionário. Então, 2 elevado a 60, raiz quarta, 2 elevado a 64 é a mesma coisa de 2 elevado a 64 dividido por 4. O número que está aqui vem para o numerador, o número que está aqui vem para o denominador da fração, entendeu? Com isso, a gente fica com 2 elevado a 16, que é o resultado dessa divisãozinha. Deu para entender agora?